Vamos começar neste vídeo a criar a lógica que nos vai permitir ter então um mecanismo de filtragem ou de pesquisa, como é vulgarmente conhecido, da nossa tabela de clientes. E para isso nós vamos utilizar uma variável de sessão. Mas vamos verificar qual é de facto a importância da utilização desse mecanismo e o que é que depois nós podemos fazer com ele. A implementação que nós vamos fazer de seguida e nos próximos vídeos pode ser um pouquinho complexa. Ok? Eu estou já a chamar a atenção para isso, mas é fundamentalmente aquilo que nos traz aqui também, é podermos desmontar estes conceitos. Então o que nós temos aqui é este espaço de pesquisa, que nós não vamos estar agora muito preocupados em formatar. Para mim está muito bem assim. Vocês podem perder o vosso tempo a formatar os vossos campos de pesquisa. O que é importante é que nós já definimos então este pequeno formulário composto por este campo de texto, onde nós iremos inserir os nossos termos de pesquisa e depois este espaçozinho para termos a lupa. Quando clicamos cá, ele vai refrescar, como vocês podem observar. Okay? Está a refrescar porquê? Porque automaticamente ele assume o papel de um botão de submissão do formulário. Bom, o que acontece agora aqui são várias circunstâncias. Eu posso ter aqui texto e quando clico aqui, o que é que aconteceu? Não aconteceu rigorosamente nada. Não houve qualquer pesquisa, porque não fizemos essa implementação, mas também o texto desapareceu daqui. E nós vamos ter que resolver isso. Mas imaginem o seguinte, que nós tínhamos já aqui toda a implementação da pesquisa feita e eu clicava aqui neste botão. E o texto até aparecia aqui porque eu guardava o texto e colocava-o aqui outra vez. Era feita a pesquisa. Mas imaginem que eu agora ia clicar aqui para eliminar um dos nossos clientes e o termo da pesquisa desapareceu e clicava aqui no não para voltar a ser carregada a minha lista de clientes. O que é que ia acontecer? A minha lista de clientes ia ser carregada outra vez por inteiro e não ia ser filtrada. Então uma das formas que por vezes é utilizada, ou em muitas vezes é utilizada, é o formulário serve apenas para nós submetermos um termo que irá ficar guardado numa variável da sessão. Sempre que estiver guardado na variável da sessão, até que haja uma destruição da sessão, ou uma destruição dessa variável, ou alteração dessa variável na sessão, esse valor vai ficar sempre guardado. Então, a qualquer altura do nosso código, nós podemos perguntar se existe ou não existe esse valor na sessão. E se ele existir, nós podemos fazer o que quisermos com ele, nomeadamente colocar aqui o texto, ou então fazer a filtragem dos dados. O que é que isso irá permitir? Que eu, ao colocarmos aqui, por exemplo, Américo, iriam só aparecer os dois Américos, mas o texto iria continuar a aparecer aqui, e mesmo quando eu fosse eliminar um dos Américos e voltasse atrás, a minha lista ia continuar a ser filtrada pelo mesmo valor. Okay? Então vamos verificar como é que nós vamos fazer essa implementação aqui. Bom, nós temos aqui o nosso formulário, nosso pequenino formulário tem aqui este item de text de pesquisa e aqui, curiosamente, neste quadro, nós temos muito pouca implementação de código. O que é muito bom neste momento, porquê? Porque nós vamos aqui começar a verificar se existiu um post, isto é, se houve uma submissão do formulário. Então verifica se existiu um post. Então vamos colocar aqui if e vamos colocar aqui então server request method. Se o método foi igual a post, então o que é que nós temos aqui? Bom, vamos ter então a submissão do nosso formulário. Mas, no entanto, na submissão do nosso formulário podem acontecer várias circunstâncias. Uma delas é, por exemplo, submetermos um formulário sem qualquer texto. Ok? E se isto acontecer, nós vamos ter que verificar se existiu ou não existiu o texto. Então, if, neste caso, post, de text de pesquisa, okay? Obviamente que aqui é com parênteses retos. Se o post text de pesquisa for diferente de vazio, agora sim é que ele vai guardar na seção uma variável. Eu vou colocar assim, session, texto pesquisa. Eu aqui vou colocar mesmo texto pesquisa e não text pesquisa. Aqui o text pesquisa é ainda uma, enfim, um revivalismo que eu uso ainda do C#, porque no C# eu costumo utilizar este tipo de nomenclatura para as text boxes. Então aqui também uso. Vocês podem usar, obviamente, aquilo que pretenderem. Há quem coloque só TXT, há alguém que coloca só T, não tem qualquer problema. Eu aqui utilizei text, mas agora na sessão vou colocar texto de pesquisa, ou texto de pesquisa. Então texto de pesquisa vai ser igual a quê? A post de text de pesquisa.
Ora, o que é que vai acontecer a partir do momento em que eu consigo alcançar aqui a execução desta statement ou desta declaração? Eu vou passar a ter na minha sessão um valor que eu posso utilizar a qualquer altura no meu código. Ora, vocês rapidamente chegarão à conclusão de que, existindo um valor de pesquisa, uma espécie de um filtro, eu não vou poder apresentar os dados todos dos meus clientes. Vou ter que os apresentar de forma filtrada. Então, eu aqui vou alterar este erro, não é serregar, é carregar. Carregar os dados dos clientes. No entanto, estes dados dos clientes estão carregados de forma condicional. Em primeiro lugar, eu tenho aqui o gestor e eu vou definir aqui clientes é igual a nulo. Porquê? Porque eu agora vou condicionar a construção disto de acordo com a existência ou não desta variável que aqui está. Eu até vou selecionar e copiar e vou colocar aqui assim. If is set aquela variável, okay? Se ela está definida, o que é que vai acontecer? Vai acontecer qualquer coisa, isto é, pesquisa com filtros. Caso contrário, pesquisa sem filtro. Neste caso, a pesquisa sem filtro significa que clientes vai passar a ser igual a tudo o que estiver na tabela dos clientes. Okay? Nós depois, nos próximos vídeos, iremos tratar aqui deste espaço. Portanto, falta fazer. No entanto, aqui, sim. No entanto, já há outra coisa que nós podemos fazer aqui no nosso quadro. E que é o seguinte, quando nós clicamos aqui, por exemplo, teste, e clico aqui, o que é que aconteceu? Bom, há aqui um erro, ok, no for each, tranquilo, já iremos resolver essa circunstância, mas o que acontece é que o termo que nós usamos não ficou aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Bom, neste caso, nós vamos aqui, ok, aqui vamos acrescentar value, vai ser igual a qualquer coisa. Ora, como é que este valor vai ser determinado? Se eu colocasse aqui value vai ser igual a PHP e agora colocasse aqui session texto pesquisa, eu iria estar a presumir, ok? Iria estar a presumir que a variável existia na sessão. Mas eu, quando entro neste quadro, não existe esta variável na sessão. Então eu tenho que fazer algumas verificações aqui. As verificações vão ser relativamente simples. Porquê? Eu vou usar uma condição ternária. O que é uma condição ternária? É algo que eu vou escrever aqui de uma forma livre. Eu vou ter que dizer assim, eu quero escrever echo, dentro daquele campo do input, eu quero escrever como valor, neste caso eu terei value é igual a, e agora teríamos obviamente aqui o PHP, e depois temos aqui echo. E o echo vai ser ou uma coisa ou outra. É o resultado de uma condição. Então eu primeiro vou ter que definir qual é a condição. Se a condição for verdadeira, eu vou definir à frente qual é o valor que lá vai colocar. Se ela for falsa, eu vou colocar um valor alternativo. Okay? Então eu terei qualquer coisa como condição, depois dois pontos, ou melhor, uma interrogação. Se essa condição for verdadeira, vai ter uma coisa. Se ela for falsa, vai ter outra coisa diferente. É isto que é uma condição ternária, ok? Condição, verdadeira ou falsa, não leva um if, ok? É uma condição que terá que ser verdadeira ou falsa, sem o if. E depois aqui, depois de fazer a pergunta, este é o espaço do verdadeiro, este é o espaço do falso. Bom, vamos implementar isto aqui da seguinte forma. E atenção à complexidade que isto vai ter. Eu vou inclusive aqui formatar o texto do meu input para vocês poderem verificar com mais clareza aquilo que eu vou fazer. Então temos aqui o value e eu vou até abrir aqui isto para aqui para baixo para vocês perceberem o que é que eu estou a fazer, ok? Toda a gente entende que o value é o texto que começa aqui e acaba ali, mas ele vai ser condicionado por esta statement aqui do PHP. Então eu vou colocar aqui echo. E a pergunta é esta. Is set a variável sessão, isto é, está definida a variável sessão? Ponto de interrogação. Se ela estiver definida, o que é que ele vai imprimir? Okay. Ele vai imprimir isto que aqui está. Caso contrário, ele vai colocar simplesmente isto. E agora um ponto e vírgula aqui no final. Okay? Eu vou puxar para cima agora aqui
o fecho do código e reparem que ficou um bocadinho complexo, mas não será assim tão difícil de perceber. Bom, o que é que eu tenho aqui? Eu quero que o valor que vai aparecer dentro da caixa de texto seja igual a um código, ou uma instrução, ou um valor, um texto, uma string, como lhe queiram chamar, um eco de uma string, mas essa string vai estar condicionada pela veracidade ou falsidade desta condição. Isto é, a sessão, se está definida uma variável sessão texto pesquisa, ok? Então o que é que ele vai colocar? Vai lá colocar o valor dessa variável. Caso contrário, que ele quer dizer aqui os dois pontos, ele vai colocar lá nada. E colocar lá o nada num item de um formulário que tem um placeholder significa que ele vai colocar o placeholder. Vamos testar isto. Obviamente que aqui vamos ter um problema. Porquê? Porque é que ele diz assim? Invalid argument supplied for each. Porquê? Por uma razão simples. É que como nós definimos aqui um valor nulo para clientes e este campo aqui não foi executado porque o campo de filtragem tinha texto, o que é que foi acontecer? Ele não fez aqui a construção disto. Okay? Para evitarmos que aquele erro aconteça por agora, nós vamos colocar temporariamente aqui esta query. Okay? E, portanto, mesmo com a filtragem, ele iria sempre apresentar estes dados. É tranquilo, é apenas para não termos este erro daqui. Reparem, cá estão os nossos dados. Agora reparem como já aparece ali teste. E agora reparem nesta circunstância. Se eu colocar aqui João e clicar aqui, ele refrescou. Ok, não fez filtragem nenhuma, mas João continua ali. Melhor ainda, reparem que se eu agora quiser eliminar o Américo, mas disser, não, afinal não quero, quando eu voltar continuo a ter ali o João. Okay? Então, o efeito prático desta circunstância de usarmos a variável da sessão é este, é que nós podemos manter esse valor e usá-lo depois no código da forma como nós entendemos. Ora, o que é que nós vamos fazer no próximo vídeo? Bom, no próximo vídeo nós vamos fazer, ou vamos começar a fazer, esta implementação que aqui está. Porquê? Porque se nós determinarmos que temos aqui um texto de pesquisa, como é o caso, o que nós vamos querer fazer não é exatamente isto que aqui está, muito menos isto que aqui está. Nós vamos querer que o texto da nossa query seja filtrado. Filtrado através do texto que foi inserido, obviamente, aqui no texto da sessão. Então, a única coisa que nós vamos fazer aqui, e depois continuaremos no próximo vídeo, é dizer que texto, ok? Vamos definir assim, texto vai ser igual a quê? A sessão, a session, texto, pesquisa. Okay? Texto, pesquisa. Nós vamos fazer até uma coisa diferente, que é colocar isto dentro dos parâmetros da pesquisa, quando nós usamos aqui as queries. Mas eu vou explicar isso no próximo vídeo, para vocês seguirem isto com calma, porque é uma implementação que às vezes pode gerar alguma confusão.